Vamos abrir a palavra de Deus para a leitura do texto registrado na carta de Tiago, capítulo 4, na qual ele faz uma comparação entre a falibilidade dos projetos humanos e a segurança dos atos divinos no tempo que pertence ao Senhor. Diz assim, a partir do versículo 3, capítulo 4. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu quero destacar esta expressão de Tiago, quando ele diz, devíeis dizer assim, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Você já tem percebido que algumas expressões são tão comuns no linguajar das pessoas que elas perdem a sua mensagem verdadeira e como envolvem o nome de Deus, do nosso Senhor, o seu uso pode ser até em vão, diante da responsabilidade que é falar em nome de Deus. Outras expressões como, que Deus me ajude, ai meu Deus, usa-se o nome de Deus sem se preocupar com a profundidade da relevância deste nome. Se Deus quiser. Essa expressão tem um sentido muito especial nos lábios daqueles que creem na doutrina da soberania de Deus. A soberania absoluta, imutável, inabalável. Esse Deus que tem debaixo das suas mãos o controle das leis dos céus e da terra, do tempo e do espaço, do ser humano e de todos os demais seres viventes. É o Deus único e verdadeiro. Ele revela a sua providência como um sinal, como uma demonstração da sua onisciência e da sua onipotência. A providência de Deus é protetora ao seu povo nos momentos das tribulações, das tempestades. Ele guarda aqueles que lhe pertencem com um cuidado infinito, incomparável, cheio de bondade e de misericórdia. Ele apoia, ele preserva todos aqueles que nele esperam, porque nele confiam. O autor dessa carta, Tiago, descrevendo uma religião falsa, está mostrando
em contraposição àquilo que Deus tem sob o controle dele, o nosso Deus. Então, exorta-nos Tiago, com grande ênfase, devemos dizer, se o Senhor quiser. A providência divina tem se revelado a todos nós em todo o tempo, e é por confiarmos na providência do Senhor é que nós descansamos. Há tantas doutrinas tão preciosas para o conforto e a segurança dos nossos corações. Mas, ao encontrarmos nas Escrituras Sagradas esta doutrina da providência do Senhor, o Deus que tudo fez, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas, nós encontramos razões para descansar no Senhor. Essa providência se expressa na natureza. Os caminhos de Deus estão muito acima da nossa compreensão humana. Há pessoas que se chamam cristãs, que se consideram cristãs, mas em acontecimentos tão simples que poderíamos dizer até rotineiros na sua vida, ficam angustiadas, apavoradas, julgam que os fatos estão fora de uma alçada superior. Se os fatos são graves, julgam que Deus não tem condições de agir. Se os fatos são pequeninos, julgam que Deus não tem interesse em se manifestar através deles. Deus tem a sua maneira de agir em nossa vida. A providência divina se manifesta acima de nossa compreensão humana, pois Deus é quem nos fez. E como Ele nos fez, Ele é soberano em nosso viver. É soberano sobre todas as coisas, sobre todos nós. Deus, ao criar os céus e a terra, estabeleceu leis específicas para o funcionamento de toda essa obra, resultado do seu querer, da sua sabedoria. E aquele que estabelece as leis tem o controle sobre as leis. Nós não poderíamos imaginar Deus estabelecendo leis que viessem a impedir a ação posterior dele sobre estas leis. Estabelecendo as normas, estabelecendo os princípios, Deus está dirigindo tudo isto. Deus estabeleceu que na natureza as águas devem cobrir e inundar as áreas próximas por onde estão correndo. Mas, num determinado instante, lá na história da libertação de Israel do Egito, quando o povo saía para o deserto, Deus separa as águas do Mar Vermelho e uma parede de águas de cada lado permitiu que o povo de Israel atravessasse a pés enxutos e com absoluta segurança. Deus fez sustar a correnteza das águas.
Deus estabeleceu o fogo, Deus criou o fogo. E este fogo, com a sua maior intensidade, destrói tudo que está nas proximidades. Mas houve um momento, lá na Babilônia, com o rei Nabucodonosor, aquele rei indigno, aquele rei que não tinha o Senhor como Deus na sua vida, jogou 3 jovens na fornalha. E a chama era tão intensa que chamuscou e feriu aqueles oficiais da Babilônia que jogaram os 3 jovens israelitas. Mas eles não foram queimados. Deus sustou o poder do fogo. Em outra ocasião, Daniel é lançado na cova dos leões. E nós sabemos que leões famintos matam outros animais. E muitos outros homens que se aproximem para saciar a sua fome. Mas aqueles leões que estavam na cova onde Daniel foi posto, não o molestaram. Deus tem em suas mãos a sagacidade, a força dos nossos inimigos. Não importa o poder que eles tenham nas suas mãos. Faraó, todo-poderoso, não impediu, não conseguiu resistir à ordem de Deus, à determinação de Deus. E o povo de Israel saiu daquele tempo de escravidão. Na história nós vemos poderosos imperadores romanos conquistando o mundo, mas eles não puderam destruir a frágil igreja de Jesus Cristo que começava a sua trajetória na humanidade. Por outro lado, o cristianismo foi implantado no mundo não através de reis e poderosos, mas a partir de 12 homens comuns, pecadores, simples, aqueles que ousam investir contra os eleitos de Deus são castigados. Quem, por outro lado, aceita participar dos propósitos de Deus são abençoados. Deus tem caminhos que escapam à nossa percepção humana, à nossa razão humana. Deus, lá no Egito, fez com que as parteiras se recusassem a obedecer a Faraó, e porque obedeceram a Deus, elas foram abençoadas e formaram suas famílias. Quando aquela meretriz Raabe escondeu os espiões enviados a Jericó, Deus retribuiu aquela obediência de Raabe e por isso ela foi salva. A mulher samaritana apoiou o profeta Elias e Deus a abençoou com o nascimento de um filho. Os acontecimentos que nos cercam, todos eles confirmam o cuidado de Deus para
conosco, seus filhos, e são usados por Deus para o nosso bem. Essa é a promessa que Deus fez através de Isaías, como nós lemos lá no capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus agindo da maneira que julga o melhor para nós. Nós podemos nos surpreender com os fatos, com momentos que atravessamos, como este de uma pandemia tão terrível, que se espalha por todos os lugares deste mundo, que se estende por longos dias. Uma pandemia que traz ansiedade, angústia, que traz enfermidades, que leva milhares de pessoas à morte, que traz tristeza a todos e expectativa do que poderá ainda acontecer. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o motivo desta situação que hoje nós enfrentamos. E no tempo determinado por Ele mesmo, esta situação haverá de cessar. A providência de Deus simboliza o seu poder em permitir os fatos, em administrar as circunstâncias, em mostrar que Ele está sobre todas as coisas. Deus está sempre agindo em nosso favor, em nosso benefício. O seu poder não conhece limites estabelecidos pela gravidade dos assuntos, pelo tempo, pelas pessoas. Esta é a mensagem confortadora que o apóstolo Paulo nos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os filhos dos leões, proclamava o salmista, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O autor do livro Lamentações diz no capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Que caminhos nós temos atravessado? Que situações nós temos enfrentado? Enfermidades, mortes, dificuldades financeiras, desemprego, lutas dentro da família, despedidas, saudades, facções, dentro da própria comunidade da fé. Quantas vezes problemas trazem tristeza aos nossos corações, mas o nosso Deus está agindo. Os seus caminhos estão sendo seguidos dentro dos seus propósitos. Ele, como Deus, verdadeiro Deus, que conforto
nós encontramos nas palavras de Paulo escritas aos Filipenses: o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não nos foi dado tudo de imediato, mas tudo que nós precisamos, Deus nos tem concedido. Deus nos tem livrado do mal, dos ataques ferozes de Satanás. Deus sabe das nossas fraquezas, e como o diabo, como um leão que ruge, está em nosso redor procurando nos destruir. Mas o Senhor tem olhado para nós. A nossa natureza pecaminosa, por vezes, querem nos levar longe de Deus, fazendo-nos esquecer das suas promessas, que são sempre atuais, fazendo-nos pensar que Deus não se importa com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, mas Ele está presente em nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, ele descreve quantas vezes ele sofreu sofrimentos físicos, morais, sofrimentos espirituais, como ele padeceu para que o seu ministério fosse levado avante. E ele sempre destacando: o Senhor me tem livrado. O salmista diz assim: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi certamente estava em perigo de ser morto pelo rei Saul. Deus o liberta, Ele dá esperança, Deus lhe fortalece o coração, e Davi clama novamente porque sabe que Deus está ouvindo a sua voz. Muitas vezes, nós não compreendemos a providência divina que está agindo além do que nós podemos compreender. Deus não requer de nós compreensão dos seus eternos propósitos. Ele não requer de nós uma compreensão do porquê daqueles caminhos que nós estamos seguindo. O que Deus quer de cada um de nós é que nós creiamos nele, que nós confiemos nele. O apóstolo Pedro passou por uma experiência muito curiosa quando ele se recusou a permitir que Jesus Cristo lavasse os seus pés, assim como Jesus estava fazendo com os demais discípulos, apóstolos. Depois, quando Pedro foi tentado e se esqueceu das palavras de Jesus, negando a Jesus Cristo, certamente ele percebeu a profundidade do que Jesus tinha dito a ele anteriormente. Ele reconhece que o que está vendo no momento, o que ele estava vendo naquele momento, não era tudo o que Jesus estava reservando para ele. Que privilégio nós sabermos
nós caminhamos como se estivéssemos cegos, surdos, como se nós não tivéssemos qualquer compreensão dos fatos. Mas sabemos que o nosso Deus está à nossa frente. Ele está abrindo os caminhos. Ele está mostrando o seu querer em nossa vida. A providência de Deus faz com que o nosso coração se coloque em paz, seja restaurado na confiança no Senhor. Deus está agindo providencialmente. Ele deseja o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação. O Espírito Santo está agindo em nós para que lutemos contra todo o pecado que nos assedia. A providência divina desperta em nós o prazer de andar com Deus e contemplar as suas iniciativas em nosso favor. A comunhão com Deus revela-se à nossa alma, respondendo às nossas ansiedades, aos nossos desejos. Nós somos levados todo o tempo a reconhecer que nós não merecemos a misericórdia divina, mas fielmente Deus renova esta misericórdia cada manhã, como dissemos há pouco. O nosso amor por Deus é enriquecido a cada momento. Nós nos tornamos mais vigilantes contra o pecado e somos levados a servir ao Senhor com maior alegria, com maior fidelidade e certos de que nós somos servos do Senhor. Quantas situações nós podemos testemunhar em nossa própria história, em nossos dias passados, situações difíceis, de provações, de lutas, de hesitações, nas quais Deus se manifestou, transformando-as em bênçãos para nós. E nos lembramos então daquelas palavras do salmista: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Os nossos projetos não são sempre realizados, os nossos alvos não são sempre atingidos, porque Deus sempre tem algo maior, melhor para nós que somos seus filhos amados. Que conforto o ser humano, o crente verdadeiro, tem quando reconhece as suas limitações e fraquezas e sabe que o seu Deus, o nosso Deus, está agindo em nosso favor. Quando alguém se esquece destas promessas divinas, facilmente cairá no desânimo, no abatimento, na angústia. Quando alguém fica tão envolvido com as coisas temporais e não tem mais tempo para as coisas espirituais, as coisas da eternidade. Quando alguém tem todo o seu pensamento voltado para os seus cuidados materiais, concentrando naquilo que é passageiro,
desta experiência terrena e não tem tempo para crescer na palavra de Deus, na oração. Quando alguém gasta todo o seu tempo com os homens e não tem tempo para estar com Deus. Quando uma pessoa tem tantas palavras para falar aos homens, que não tem tempo mais para orar a Deus, estará apenas semeando angústia sobre angústia, ansiedade sobre ansiedade. A preocupação com o futuro é errada por ser uma preocupação cega. Ela deixa que a bondade e a providência de Deus sejam obscurecidas. Esta preocupação com o dia de amanhã é inútil. Ela nunca realiza nada em nossa vida. A preocupação com o dia de amanhã é irreligiosa. Um gentio pode preocupar-se e tem razões para se preocupar, porque eles não conhecem a Deus. Mas essa preocupação com o dia de amanhã não pode ser recebida naturalmente pelo crente. Não pode ser agasalhada no coração do crente, porque ele sabe que os caminhos de Deus pertencem a Deus e ele está dirigindo nesses caminhos a cada um de nós, os seus filhos. E então voltamos às palavras de Tiago. Quem somos nós para dizer, amanhã irei em tal lugar, farei tal coisa, encontrarei resultados materiais, lucros? Quem somos nós para afirmar projetos nesta base humana? Pelo contrário, nos diz Tiago, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, se esta for a vontade de Deus, nós iremos em tal lugar, nós faremos estas coisas, estes alvos nossos serão alcançados. Nós não precisamos perder o sono por causa do dia de amanhã. Nós não precisamos temer os efeitos de uma situação tão adversa como tempos de coronavírus. Nós temos um Deus. E quando Deus quiser, Ele nos livrará de tudo isto. Que Deus nos ajude. Que ao pronunciarmos essa expressão, se Deus quiser, estejamos nós testemunhando de uma maneira muito sincera a nossa confiança no Deus da providência, no Deus nosso Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.